Bom dia, boa tarde ou boa noite, meus nobres alunos da Escola Cassiano Ribeiro. Aqui é Abraão, seu professor de História, em mais um módulo do ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia do Covid-19. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante, nobres alunos: memória e história. Um dos debates mais importantes que acontecem nos meios acadêmicos envolve os conceitos de memória e história. Os historiadores debruçam-se sobre questões do que é memória coletiva, do papel desta na construção do saber histórico ou da dita história oficial, entre outras. Tais reflexões são extremamente importantes na formação de um historiador e na produção de conhecimento sobre história. O historiador, nós, quando vamos para a sala de aula, como aqui, temos um papel de tornar esse debate acessível a vocês, alunos. A função de nós, professores, é a de fornecer as ferramentas necessárias a fim de que vocês, alunos, consigam desenvolver habilidades cognitivas para poderem diferenciar o que é memória do que é história. Uma vez que você, aluno, desenvolve essa habilidade, você terá capacidade crítica para enxergar as diferenças e, assim, será capaz de identificar interesses por trás de certas construções de memórias. E é isso que vamos debater agora. A memória, meus alunos, meus nobres alunos, é uma reconstrução do passado sem o trabalho crítico do historiador e é feita para atender interesses específicos. Uma aula sobre história e memória pode começar com um questionamento prévio sobre o que vocês, alunos, compreendem por memória. Feito isso, nesse pequeno exercício que eu quero fazer aqui com vocês, podemos abordar que nós, historiadores, entendemos pelo mesmo conceito quais são os principais debates que envolvem esse tema. Depois disso, o primeiro passo é lembrar que vocês, alunos, que a memória não é a mesma coisa que lembrança, uma vez que esta remete a uma experiência individual e única de um acontecimento. Aquela, por sua vez, não é necessariamente uma experiência individual, pois pode reproduzir uma visão do passado compartilhada coletivamente e que nem todos os membros que partilham dela vivenciaram. Desta forma, a memória é uma construção que pode ser transmitida para gerações seguintes. Atentai! Uma vez pontuada essa questão, é importante definirmos que a memória é uma reconstrução do passado feita de maneira parcial e limitada, levando em consideração que um indivíduo ou um grupo entende como passado. A memória é uma reconstrução do passado feita sem o processo crítico, pelo qual a história é feita, nobres alunos. Isso acontece porque a memória não faz uma análise crítica das fontes ou a utilização de metodologias científicas. Tampouco coloca o trabalho final em apreciação científica, como os historiadores fazem. A memória é uma reconstrução do passado que é feita frequentemente de acordo com interesses políticos, econômicos, ideológicos do presente. Assim, essa falta de embasamento crítico da memória faz com que ela possa ser instrumento para mitificar ou demonizar acontecimentos ou personalidades do passado. Dentro disso, algo comum realizado com a memória é o esquecimento de determinados acontecimentos históricos, uma vez que o que não for interessante na glorificação ou demonização destes é simplesmente esquecido. Por último, meus alunos, encerrando essa aula, o que é que eu quero? Respondam um questionário abaixo sobre esta aula. Forte abraço, fiquem em paz e se cuidem. Tamo junto.